No vídeo de hoje, o meu objetivo vai ser explicar para vocês alguns conceitos estratégicos quando a gente está atacando no xadrez, também explicar algumas posições que podem surgir, né, temas que vão ser recorrentes, como você deve pensar ou agir em determinadas posições ou situações, e principalmente como você deve pensar quando se quer atacar, né, quando se quer jogar realmente ativo e nesse princípio de ataque, né, de tentar expor o rei do adversário. E eu vou passar algumas partidas aqui para exemplificar esses pontos e tentar deixar o mais claro para vocês justamente todas essas ideias, né? E nessa posição aqui, ela é uma posição um pouquinho mais fechada, mas vocês vão perceber que uma das coisas que também auxilia muito o ataque, né, é você ter espaço na ala em que o rei do seu adversário tá. Então, por exemplo, nessa partida, eu vou passar aqui os primeiros lances. A gente tá jogando aqui uma siciliana fechada, né? Com, enfim, cavalo E2, bispo G2. É parecido com uma Índia do rei, porém na Índia do rei o cavalo está em D2 e o cavalo que está em aqui em E2 ele vai para F3. A ideia de toda forma é parecida, você vai começar a empurrar os peões e começar um ataque aqui tentando expor o rei do nosso adversário. Ele seguiu com bispo E7, roque e roque, nada foi inventado aqui na abertura, e D4 tentando romper no centro, com aquela ideia de que você sempre tem que tentar manter a iniciativa e, consequentemente, tem que seguir passando peça e desenvolvendo peça. Esse lance tenta justamente criar contato e manter a iniciativa, é justamente o que acontece. As pretas tomaram em D4 e depois da tomada a gente centraliza a nossa dama e começa a ameaçar algumas coisas, como por exemplo E5, bispo G5, ideia de ataque. Aqui foi jogado H6, o que já é uma pequena imprecisão, porque permite que a gente jogue E5. E olha que interessante, a gente notou que não só na partida passada, mas nessa aqui, as brancas jogaram E5 expulsando um cavalo, né? No caso, o cavalo de F6, que ambas as partidas era o caso, né? Que é um grande defensor aqui do rei do nosso adversário, já que é uma peça que fica próxima ao rei, né? E acaba controlando casas importantes e, consequentemente, ajudando, né, a proteger o rei do adversário. Então, depois que a gente joga E5, percebe que a gente tem muito mais espaço, porque esse peão de E5 ele auxilia ao nosso ataque. Ele tira casas importantes aqui para o nosso adversário, onde ele poderia colocar peças como o bispo ou o cavalo, que estava já, né? E também ele ajuda a tirar rupturas que ele poderia jogar, como D6, né? Enfim, dentre outras coisas, né? Aqui foi jogado Dama G4. Lembrando, sempre com a ideia de iniciativa, a gente, quando vai escolher um lance pensando no ataque, a gente precisa de um lance que ameace algo. E Dama G4 vem com a ameaça de tomar o peão de H6. A gente está criando a iniciativa e tentando causar problemas no nosso adversário. Depois de H8, defende, né, essa ideia, já que não pode mais tomar porque está caindo o bispo, né? A gente joga o lance Torre D1, que é outro lance que busca iniciativa, porque está tentando prevenir uma ideia de ruptura aqui das pretas. As pretas, se a gente tivesse passado um lance, gostariam com certeza de tentar jogar um lance D5, tentando ganhar o seu espacinho, ou D6 tentando romper e tentar tirar o nosso peão aqui muito forte da casa de E5. Depois de torre D1 não é tão simples assim, né? Porque essa torre fica na cara da dama e você tem que ficar cuidando com uma série de problemas aqui, né? Por causa disso a gente não consegue, né? As pretas não conseguem direito mover esse peão. Foi seguido F6 com a mesma ideia de tentar quebrar esse peão aqui, que tá muito forte, tirando muitas casinhas aqui das pretas. E lembrando, a gente precisa de iniciativa, né? Então, quando a gente fala de iniciativa, a gente precisa passar a peça para atacar o rei do nosso adversário. Percebam que a gente tem uma torre bem posicionada, um bispo que pode passar para uma diagonal boa. Por enquanto não tem como, ele não ficaria muito bem nessa diagonal, porque depois desse teria o F5 com um duplo. E o nosso bispo aqui em C1, ele não foi desenvolvido, mas ele já está jogando. Ele está mirando o peão de H6, sempre tem temas ali de sacrifício. Portanto, a gente vai passar mais uma peça para o ataque, mais uma peça para o jogo. Aí joga o lance cavalo E4. E percebam que esse lance vem com uma espécie de sacrifício, porque ele também tem a ideia de jogar o lance F5. Aí eu já vou falar sobre esse lance, mas a ideia toda de cavalo E4 é tentar passar mais uma peça, mesmo que permita a tomada em E5, porque a gente está tentando criar um ataque para cima do rei do nosso adversário, claro, e causar mais problemas para ele. A ideia vai ser seguir com dama H5, criar tema de sacrifício aqui no peão de H6 e, consequentemente, passar futuramente, por exemplo, o bispo aqui para E4. E tanto esse bispo aqui, ele ajuda no ataque, que na linha com F5, onde as pretas tentam dar um duplo, a gente tem o lance dama G6 e as pretas não podem capturar, porque justamente o nosso bispo de G2 ele entra aqui no ataque com ameaça imediata de mate e não tem como defender direito.
se você tentar o lance rei G8 tentando fugir, a gente joga o bispo H7, e isso aqui é mate, né? Então, as pretas já tem que tomar muito cuidado. Por causa disso, né, não foi jogado F5, foi jogado o lance tomada mesmo, a gente toma o peão, as pretas tomam o peão, no caso, e eliminam esse peão que estava controlando casos importantes. Agora pode ser que as pretas possam tentar jogar aqui o lance cavalo F6, pode tentar jogar o lance D5, tentando ganhar o centro, mas percebam como as peças das pretas ainda estão muito fora de jogo, enquanto a gente tem várias peças aqui mirando o rei do nosso adversário e jogando, consequentemente, né? A gente percebe que o bispo de C8 nem sequer tem como sair, e, consequentemente, a torre de A8 também não. Então, esse é o princípio também muito importante do ataque. É você fazer, digamos assim, uma superioridade posicional, porque nossas peças estão desenvolvidas. E quando a gente está falando de ataque, né, a gente está falando de um ataque direto ao rei do nosso adversário. E se o nosso adversário ele levar mate, não vai adiantar nada ele ter peças no tabuleiro. É como se a gente tivesse peças a mais, porque a gente tem peças jogando a mais, atacando o nosso adversário, ele tem poucas peças defendendo, né? Então, é como se a gente realmente tivesse material a mais, mesmo não tendo realmente na posição, na real, o nosso adversário tem um peão a mais, só que nessa ala, né, nessa ala aqui do rei, a gente tem material a mais, digamos assim. A gente precisa aproveitar desse desenvolvimento para tentar atacar. Então, depois da tomada, como eu disse, dama H5 é a ideia. O ponto de dama H5 aqui é sempre tentar criar ameaças. Então, se o nosso adversário simplesmente passar um lance, percebam que eu vou sempre dar esse ponto de passar um lance, porque é importante para entender o que é uma ameaça, né? A gente está ameaçando algo, não tem como o nosso adversário ficar completamente parado, porque a gente está ameaçando algo. A gente pode simplesmente jogar o lance G4, criando a ameaça de G5. Percebam que dama H5 ele prepara pra gente jogar G4, né? Mas isso não deixa de ser uma ameaça, porque se ele não cuidar, né? Se ele não prestar atenção, esse G5 vai chegar destruindo a estrutura de peões e, consequentemente, daqui a pouco, nosso adversário vai levar mate. Então, portanto, não dá para simplesmente ignorar completamente e não fazer nada. Foi jogado o lance dama B6. O ponto de dama B6 é ficar de olho no peão de F2 e o cavalinho aqui em E4. Ele não consegue sair muito bem, né? Porque tá levando o dama por F2. E também ficar de olho no peão de B2, então o bispo não consegue sair muito bem. Porém, novamente, falando de desenvolvimento, percebam que uma dama aqui em B2, ela tá jogando muito menos que uma dama aqui em B6. E nosso bispo, ele ainda tá na casa inicial, portanto a gente ganha um tempinho desenvolvendo em cima da dama, mesmo permitindo a captura em B2, mesmo as pretas tendo 2 peões a mais. Por quê? Porque a gente tem muito mais desenvolvimento, a gente tem bispos e torres agora passando muito mais facilmente, e nosso adversário tem um grande problema de desenvolvimento aqui para cuidar. A dama tá fora de jogo, o bispo e a torre ainda não saíram, e a gente sai com um plano, que é a ideia de dama H5, G4, imediatamente, preparando o G5, preparando para romper aqui na posição. Por exemplo, um lance como cavalo F6 é possível, mas depois das trocas e bispo por F6 parece normal. G5 já chega como uma bomba, o bispo tá entrando em E4, novamente nosso adversário tá perdendo a linha, ele não tem peças para defender esse rei, e a gente tem muitas peças para atacar o dele. Então, por causa disso, não foi jogado o cavalo F6, foi jogado no lance D5, tentando expulsar o nosso cavalo, porque se o nosso cavalo sai, né, ele consegue plugar aqui um cavalinho em F6 e começar a tentar se defender, trazer novas peças aqui para a defesa do rei, bispo D7, tentar voltar a dama para o jogo. E é por causa disso, desses tipos de momentos cruciais, que muitas vezes algumas pessoas acabam errando, mesmo pessoas que têm bastante experiência, inclusive eu. Eu vou mostrar uma partida minha que eu errei numa posição parecida, onde eu acabei confundindo a ordem, né? Eu acabei errando. Acontece, né? Totalmente normal. Mas é nesse tipo de posição que é necessário que você calcule mais e também necessário que você pare para pensar, né? Que não vale a pena tentar defender esse cavalo, porque a gente não quer dar um tempo para o nosso adversário. Percebam que se a gente tentar defender o nosso cavalo, a gente vai estar permitindo que ele desenvolva, permitindo que ele ataque nossas peças, e o nosso ataque ele vai acabar meio que morrendo. A gente não pode isso, não pode deixar isso, né? Além de tudo, tem uma ideia, né, de sempre que ele capturar o nosso bispo, ele entrar para o ataque. Então aí que vem a criatividade, aí que vem o ataque em si, o sacrifício, né? Que tanta gente gosta, mas que vem de uma série de lances estratégicos, né, de planos estratégicos. Percebam que nessa posição as brancas vão sacrificar o cavalo, mas não puramente por sacrificar, mas sim com uma ideia de tentar dar mate e quebrar a proteção do rei do nosso adversário. Foi jogar um lance G5 com esse mesmo ponto. Você pode sim capturar esse cavalo, mas você está perdendo completamente aqui a defesa do seu rei.
tem mais uma peça entrando pro jogo, sua dama tá fora de jogo, enfim, uma série de coisas que vai complicar muito a vida do nosso adversário. Foi seguida a tomada de toda forma, aqui as pretas capturam um cavalo, e depois de bispo por E4, não tomar em H6, porque a gente quer passar mais peças pro jogo. Percebam que GH6 é um lance natural, e é um pouco complicado de entender, mas o ponto é que depois de G6, tentando desviar a dama aqui do ataque, e dama pro G6 e dama C3, é uma linha bem complicada, mas o ponto é que as pretas estão conseguindo se reorganizar porque não tem mais uma forma muito agradável de passar as peças aqui ameaçando o mate pro jogo, porque você nunca pode capturar esse peão em E4, porque tem esse teminha aqui da dama tá caindo. Então, meio que você acaba perdendo um tempo muito, muito grande aqui, né, com esse G6, que é uma ideia um pouco chata. Então, por causa disso, primeiramente foi tomada em E4. Percebam que não é uma linha fácil, né, mas o ponto todo é realmente não perder tempos. Então, como ele percebeu, né, o jogador aqui percebeu que G6 seria um lance muito chato, primeiro foi defendido a ideia do G6, tomando direto em E4, passando o bispo uma diagonal melhor. E aqui já vem outra pedrada na posição, depois de cavalo D6. Percebam que tudo que foi construído aqui, nosso adversário, as pretas no caso, estão com 4 pontos de material a mais, uma posição teoricamente ainda razoável. Não tem como simplesmente capturar aqui em H6, por exemplo, porque, de novo, tem a mesma ideia de G6, e você nunca pode simplesmente tomar de dama, né, porque tá uma torre G8. Então, como que as brancas vão seguir aqui? E novamente vem a questão da iniciativa, a gente não pode deixar perder tempos. É um exemplo um pouco exagerado, eu diria, porque é muito difícil uma sequência dessas aparecer numa partida, mas eu gosto de mostrar para perceber que, por exemplo, o material não é uma coisa tão importante nessas posições, importantes são as peças. Então percebam que é como se as pretas estivessem com 8 pontos de material aqui parados, e as brancas têm um total de... Inclusive essa dama que tá muito fora de jogo, dá para considerar que também não tem a dama, enquanto as brancas têm essa dama, esses 2 bispos, e futuramente até mesmo essa torre, contribuindo para o ataque, e vai ser justamente o que vai acontecer. Aqui as brancas jogam torre por D6, com o ponto de que eu não quero perder tempos, eu não quero simplesmente ter que defender o meu bispo, e o meu bispo ele tá muito forte, eu não vou precisar, não tem que voltar ele em nenhum momento, e eu vou começar a te ameaçar mate, estourar teu rei, e você tá levando um ataque muito forte. Percebam que esse lance é muito complicado, principalmente porque você não só sacrifica a torre de D6, mas você sacrifica a torre de A1, que tá caindo com cheque, mas depois de dama por A1 e torre D1, eu ganho um tempo defendendo a minha torre que tava ameaçada, e se você tentar voltar a dama, eu jogo o lance dama G6, e você tá levando mate, não tem mais o que fazer. Então, por causa disso, foi jogado simplesmente a tomada em D6, e minha torre de A1 tá caindo. Depois de torre D1 passando mais uma peça pro jogo, desenvolvendo, né? E dama B4 tentando passar a dama pro jogo novamente. Atacando o bispo de E4, né? E defendendo o bispo de D6. Aqui, esse é um erro fatal, né? Aqui não tem mais como defender, porque depois de dama G6 a gente tá ameaçando o mate. E não tem uma forma muito agradável de tentar defender. Foi tentado o rei G8. Mas G por H6 de novo ameaça mate. Percebam como essa série de peças começam a sufocar o rei do nosso adversário. Não tem muito o que fazer, justamente porque essas duas peças não estão jogando. Essa dama em B4 também não, na verdade. Ela tá parada aqui em B4 sem conseguir entrar no jogo. E tudo isso por causa que as minhas peças jogam muito mais que as dele. E esse todo é o ponto de um ataque. É você fazer com que o seu material valha mais, digamos assim. Com que você extraia o máximo do potencial das suas peças. Então foi jogado torre F7 para tentar defender, mas depois de H7 Ré F8 eu promovo, então Ré H8 dá para F7, aqui não tem mais o que fazer, né? Não tem como defender o mate. Inclusive, a partida finalizou com um lance bem bonito, bispo H6 que ameaça mate. E se você capturar, que foi o que seguiu, dama F6 com checkmate no tabuleiro, o rei não tem casas, e percebam que as pretas ainda tem material a mais, mas não adianta, né? O rei das pretas tá completamente perdido aqui. Uma partida um tanto quanto complicada, mas agora eu vou mostrar uma partida jogada por mim. Essa partida aqui foi um pouco esquisita, porque acabou que a posição ela foi para um lado um tanto obscuro, digamos assim, onde eu não queria ir, porque depois da abertura aqui, que foi como se fosse uma Índia do rei, mas sim o C4, né?
E ficou parecendo mais um ataque inglês, não exatamente, mas enfim. E rocão, aqui eu acabei furando nessa posição aqui. Eu tava jogando muito rápido e eu acabei jogando o lance H4 sem querer, digamos assim, meio no susto. E eu pendurei o peão de D4, então já começou de uma forma um tanto não legal, né? Mas eu ainda tentei criar meu contra-jogo. Eu joguei o lance H5 e aqui a gente vai começar o nosso ataque. Percebam que essa posição é diferente, porque a gente tá com um rock de alas opostas, então diferente da partida passada, onde a gente tinha rocado pro mesmo lado, né? E o meu rei, ele tava, digamos assim, na mesma ala. Nesse caso, quando os reis eles estão em alas diferentes, acaba que a corrida ela é um pouco mais imediatista, digamos assim. Ela é um pouco mais uma corrida mesmo, assim, você vai avançar os peões, tanto ele quanto eu. O objetivo aqui é o mesmo, porque como nossos reis não estão na mesma ala, não tem tanto perigo eu sair avançando aqui quanto se meu rei estivesse aqui, por exemplo, porque eu iria expor meu rei, né? Então é necessário que ambos os jogadores, normalmente, né, pelo menos, comecem a expandir na ala em que o rei do adversário tá para causar problemas para o rei dele e, consequentemente, via a criar um ataque aqui na posição. E é mais ou menos o que aconteceu. Eu imediatamente joguei o lance H5, tentando avançar os meus peões, causar problemas. Foi jogado o lance C5, suportando aqui o cavalo, aqui na casa de D4. Eu joguei no lance bispo H6. O plano de bispo H6 é trocar um defensor do rei do nosso adversário. Percebam que esse é um ponto muito importante que já foi citado nas outras partidas. Por exemplo, com o lance C5 expulsando um defensor do rei do adversário. Trocar também peças que estão defendendo o rei do nosso adversário é muito bom, porque a gente começa a expor ele de forma mais simples, e por causa disso ele recusou, né, a troca. E depois da tomada, tentando abrir a coluna H para criar um ataque, e F por E6, eu joguei o lance bispo C4, onde eu ganho tempo, digamos assim. Eu estou desenvolvendo com um cheque aqui pro rei do nosso adversário, mais uma pecinha que estava ainda na casa inicial. Depois do lance C6, eu joguei o lance bispo G5. Eu tô atacando a dama dele e melhorando um pouquinho o meu bispo, já que aqui em H6, por mais que ele estivesse cortando o rei, ele estaria fechando aqui a coluna H. A minha torre ela abre, né? E depois do lance dama 5, tentando criar o seu próprio contra-jogo. Talvez com os lances A6 e B5, tentando expor o meu rei, né? B4, enfim, tentando atacar. Eu joguei o lance cavalo E2, desenvolvendo mais uma peça. Lembrem-se do que eu disse, que é muito importante não ficar atrás no desenvolvimento e sempre seguir desenvolvendo, justamente porque se a gente quer causar problemas para o nosso adversário, a gente precisa de peças mirando o rei dele. Esse lance também conecta as torres, prepara possivelmente para minha torre passar, talvez dobrar. E aqui foi jogar no lance cavalo B6. E nessa posição, novamente, vem a questão da criatividade, digamos assim, mas também da percepção da posição. Percebam que o meu adversário, ele tem uma dama em A5 que está fora de jogo. Isso foi discutido também na partida passada. Uma peça fora de jogo significa que ela não pode defender o seu rei, né? Então significa que essa dama, como é que ela vai voltar para defender o rei dela? A casa de C7, que possivelmente seria uma casa que serviria para voltar, né? Foi obstruída pelo cavalo, depois de cavalo B6. E além disso, o cavalo, que também poderia vir para uma defesa, talvez cavalo F8, ele saiu, né? E foi para longe do rei do adversário. E por enquanto, o nosso adversário tem essa torre e esse bispo defendendo o rei. E eu tenho algumas peças que podem passar. A minha dama, caso esse bispo saia daqui. As minhas torres também tem. Minha torre aqui, no caso, ela já está diretamente atacando, mas a minha torre ela pode entrar. E por causa disso, nessa posição, eu percebi que eu poderia sacrificar, inclusive, duas peças ao mesmo tempo. É um lance complicado. E nem tinha certeza exatamente se funcionava, mas o meu ponto era jogar torre para H7. E a ideia desse lance, ela é um pouco difícil de entender, porque não só tá caindo minha torre, né? Mas tá caindo o bispo com um ataque na minha dama. Mas o ponto é que se você tomar em C4 aqui, eu vou novamente sacrificar minha torre com torre para H8 e percebam que eu eliminei mais um defensor do rei do nosso adversário, né? E depois de rei por H8, eu posso jogar tanto isso, o lance bispo F6, torre H1, mas bispo F6 é mais preciso, porque depois de rei G8, a minha dama ela entra no ataque imediatamente criando uma ameaça de mate. Se você tentar defender de dama, por exemplo, eu tenho já mate em 2 lances, então percebam que não tem como defender mais. Portanto, o nosso adversário aqui, né, o meu adversário, ele jogou um lance rei por H7, ele não tomou o meu bispo. E depois de torre H1 e rei G8, novamente,
Percebam que, pelo fato do nosso adversário não ter peças defendendo o rei dele, eu posso sacrificar material com torre por H8, rei por H8, e nessa posição o nosso adversário tem 7 pontos de material a mais, tem 2 torres por um bispo, digamos assim, mas as minhas peças estão chegando muito rápido, bispo por F6, rei H7 e dama G5, ameaçando imediatamente dama H4. Percebam que eu estou sacrificando mais uma peça, então se ele capturasse ele teria 10 pontos de material a mais, mas isso não importa, porque as peças dele não conseguem defender esse rei exposto, o rei tá pelado, digamos assim, e ele não tem formas de se defender. Então percebam que tudo que foi jogado aqui tem esse princípio. O rei do adversário, ele não tem proteção, ele não tem peças. Por mais que as peças existam no tabuleiro, elas não estão do lado do rei para defender. Além de tudo, com esse sacrifício de torre, eu tirei um peão importante que protegia o rei do adversário. Então, depois de torre para H8 e rei H8, bispo F6, rei H7, dama G5. Aqui praticamente não tem como jogar. Eu tô ameaçando dama H4 com temas de mate. Inclusive já foi dito anteriormente uma linha parecida, né? Com dama H6, dama G7 mate. Mas aqui foi jogado o lance torre F8. Muito provavelmente tentando defender esse tema, pra você jogar dama H4 e dama H8. E depois de dama G7, né? Não vai ter exatamente uma forma de mate muito direto, mas depois de dama H4, rei G8, dama H8 e rei F7 tem mate em 2 aqui. O ponto todo de, acho que torre F8 era realmente tentar defender aquele tema, mas de toda forma o rei ele tá levando um tema de mate. Então foi levado o mate aqui no tabuleiro. Uma partida muito rápida, mas que demonstra como a superioridade de espaço não, né? Mas a superioridade de peças assim, no caso, em proteção do rei e atacantes, digamos assim, atacantes e defensores, é muito importante e contribui demais para o ataque. E também a gente pode falar um pouco das casas fracas, porque as casas escuras aqui estavam muito enfraquecidas, né? Vamos lá, eu vou mostrar mais uma partida aqui. Essa partida aqui, ela, bom, tem os mesmos princípios. Vai ser jogada aqui uma Índia do Rei, de pretas nesse caso, né? As outras partidas que eu tinha mostrado são de brancas, mas isso também é para exemplificar que não é só de brancas que você vai jogar atacando. Por exemplo, na Índia do Rei, que é uma abertura bem agressiva normalmente, principalmente na linha aqui com D5, essa é uma linha teórica, que as pretas normalmente têm o plano de jogar F5, F4, G5 e começar a expandir aqui na ala do rei para tentar expor o rei do adversário. É uma abertura muito agressiva, né? Aqui foi jogado o lance cavalo E7, que tudo aqui é teórico. Depois de roque e cavalo G4, tentando ameaçar o bispinho aqui em E3 e também preparar aquela ideia de F5, que é muito interessante. O lance das brancas aqui foi voltar, né? O bispo aqui para D2, para não permitir que as pretas ganhassem um par de bispos. E depois do lance F5, tentando ganhar espaço e, como eu disse, tentar criar uma avalanche de peões para cima do rei das brancas. As brancas também têm um plano aqui muito conhecido e normalmente é o plano utilizado, que é você tentar expandir na ala da dama para tentar criar problemas aqui na estrutura de peões, com lance C5, por exemplo. E o contra-jogo das brancas está baseado nisso, enquanto as pretas vão tentar atacar aqui o rei das brancas. E vai ser o que vai acontecer nessa partida, depois de lançar 4 a 5. Esse lance é interessante porque é importante comentar dele, porque nem sempre a gente vai que nem um maluco pra cima do ataque e seguir talvez com lances como talvez H6 preparando G5 de qualquer forma. Nem sempre a gente vai fazer isso. Às vezes é possível, mas nem sempre, porque aqui as brancas elas estão criando ameaças um pouco chatas, que é o lance B4. Percebam que B4 ganha muito espaço, começa a criar contra-jogo. Então muitas vezes é necessário que você pare um pouquinho o seu ataque para controlar o que o seu adversário está fazendo, para depois você voltar. Porque percebam que se você permitir, né, que as brancas criem o seu próprio contra-jogo e comecem a jogar pela ala da dama, em algum momento você não vai ter nem tempo para prestar atenção no seu ataque. E se isso acontecer, significa que ele ganhou a batalha estratégica, ele conseguiu ganhar a iniciativa e você não vai ter nem sequer condições de tentar criar alguma coisa aqui para atacar o nosso adversário. Então, portanto, é importante também perceber os momentos que é necessário você barrar alguma ideia, sem também perder o foco no seu plano. E depois de A5,
e torre B1, tentando preparar o B4 de novo. Aí sim, você foca no seu plano, foca na sua ideia, que é jogar o lance cavalo F6, e o ponto de cavalo F6, eu não tô voltando uma peça à toa. O ponto de cavalo F6 aqui é criar temas aqui, por exemplo, com uma ameaça no peão de G4, então não tem como as brancas simplesmente ignorarem, a gente está de novo com a iniciativa, e isso é muito importante. B4 não é tão forte assim, já que a gente consegue capturar, e a gente está controlando aqui o contrajogo, né, do nosso adversário e criando o nosso próprio. Depois de bispo D3, tentando suportar aqui a base de peões aqui das brancas, foi jogado o lance RH8, com mais uma ideia de ataque. O meu objetivo aqui é tirar o meu rei de qualquer tema e futuramente utilizar a coluna G que pode abrir. E vocês vão ver que isso vai ser bem importante. Esse lance aqui parece que não tem nenhuma iniciativa envolvida, né? A gente não está criando nada. Mas as brancas, por enquanto, não conseguem criar nada imediato. E a gente vai seguir com o nosso plano de iniciativa, seguindo com o nosso plano criando problemas. Então, depois do lance dama E2, tentando de novo suportar o peão de E2 e possivelmente passar a torre para continuar o plano, foi jogado o lance F4. E o plano com F4 é bem direto e reto. A gente vai querer jogar o lance G5 e o lance G4 e começar a tentar romper aqui o rei do nosso adversário. E percebam que todos os lances têm ideias. O ponto todo é que como a gente está numa posição fechada, não é tão simples as brancas criarem uma iniciativa muito imediata. Então, é claro, a gente não precisa necessariamente sempre jogar lances que ameaçam algo imediato, mas planos que ameaçam algo também funcionam, né? Isso porque a gente está numa posição fechada e não numa posição com um centro totalmente aberto, porque aí sim, normalmente é necessário você fazer lances que realmente ameaçam algo sempre, né? A iniciativa, ela sempre tá, digamos assim, meio jogada pelo tabuleiro, e se você escorregar, se você não prestar atenção, o adversário vai pegar a iniciativa de você. Então, nesse caso, foi jogar o lance F4, C5 tenta de novo manter a iniciativa. A ideia desse lance é que você não pode simplesmente capturar em C5, porque tem um peãozinho aqui em E5 fraco. Então, isso também prepara o B4, né, expansão, que sempre foi a ideia das brancas. E depois do lance bispo H6, qual que é a ideia desse lance? Suportar o peãozinho aqui de G5, a gente está controlando essa casinha de G5, para começar o nosso plano de ataque, que é G5 e G4. Então, esse lance, além de também tirar o bispo para uma casa que permite a torre vir para G8, e se, né, um dia a gente conseguir abrir a coluna G, a torre está aberta, ele também controla, né, essa casa importante. Então, depois do lance torre C1, trazendo mais uma peça para uma coluna importante, uma coluna que pode abrir, caso ele capture em D6, foi jogado o lance G5, com o mesmo plano de jogar G4, e a gente está atacando. Lance B4, tentando de novo criar a iniciativa. O nosso plano aqui, né, como eu disse, é expandir, e o plano das brancas é expandir aqui. E, nesse momento, é aquele ponto de que você deve analisar se o contra-jogo das brancas ele é insuportável o suficiente para você ter que barrar de algum jeito, ou se ele não é. E, claramente, aqui a gente tem uma ameaça um pouco mais grave, e a gente vai continuar nosso contra-jogo, continuar nossa iniciativa. A gente não vai parar, a gente vai focar totalmente nosso jogo na ala onde tem espaço, né? E aqui na ala do rei, né? A gente vai ignorar totalmente, digamos assim, o que as brancas estão fazendo. A gente joga o lance G4, atacando aqui o cavalo em F3 e criando iniciativa. Ele vai ter que tirar esse cavalo. Depois do lance cavalo E1, tentando manter o cavalo aqui, defendendo aqui o rei, né? E de alguma forma pode tentar jogar o lance G3, algo assim. Foi jogado o lance F3. Esse é um momento muito importante, porque o lance F3, nessa posição, ele visa justamente aquela ideia que eu disse. As brancas, elas estão causando problemas, elas estão começando a romper aqui na ala da dama, estão criando seu próprio contra-jogo, então podem capturar aqui o peão de D6, a torre vai abrir, então a gente precisa de algo imediato. Na posição onde a gente jogou F4, né, ali um pouquinho atrás, isso não era verdade, porque as brancas não estavam criando nada muito imediato, mas aqui isso é verdade. Então, identificando essa posição crítica, digamos assim, onde a gente precisa tomar uma decisão importante e precisa seguir com o nosso contra-jogo, a gente joga um lance que tende, né, a ser interessante nessas posições, que é um lance que sacrifica, né, um peão, que é o lance F3, com a ideia de passar mais uma peça e de começar um ataque. E percebam que esse lance também vem com a ideia estratégica do bispo H6, porque esse lance também abre o bispo, o nosso bispo está caindo, mas lembre-se que a gente está atacando a dama, e também abre a nossa torre, caso ele capture aqui o peão, que era um ponto de bispo H6 ali atrás.
e rei H8 também, né? Então depois da tomada e da tomada, novamente atacando a dama, não tem tempo do nosso bispo cair, e cavalo para F3, agora sim nosso bispo está caindo, então a gente vai trocar ele. Por quê? Porque esse bispo aqui, ele também pode servir para defender o rei do nosso adversário. E além de tudo, a dama ela tá um pouco sobrecarregada. Esse cavalo aqui, ele tá defendido apenas pela dama. Então, lançar o bispo D2 não só tira uma pecinha aqui que poderia incomodar, mas também desvia a dama da defesa do cavalo de F3. O que é uma coisa importante, porque depois do lance cavalo G4, a gente ganha um tempo. A gente está atacando aqui o cavalo em F3. E, de novo, não tá tendo tempo das brancas fazerem nada aqui na ala da dama, que era onde potencialmente elas estariam jogando. Tudo isso a troco de um peão. Todo o nosso jogo ele está sendo baseado no que a gente quer, digamos assim. A gente está jogando o xadrez onde a gente gostaria, na ala do rei, né, no caso. É onde a gente tem espaço, onde a gente tem peça, onde as brancas não conseguem acessar muito facilmente, porque essas torres, por exemplo, elas estão todas miradas aqui nessa ala, né? Então percebam como é importante essa questão da iniciativa. Um peão ele não vale muita coisa quando a gente está literalmente controlando o jogo inteiro, né? A gente está mandando nossas peças e começando a atacar o rei exposto. Foi jogado aqui o lance bispo E2. O ponto de bispo E2 aqui é tentar manter o bispo protegendo, ele protege o cavalo e também traz mais uma pecinha para defesa. Lembrem-se que o cavalo está caindo, não tem como a gente passar, sei lá, a dama para defender, porque já vem o lance cavalo G6 pulando em F4 e está tudo desmoronando. Não tem como as brancas jogarem isso. Então por isso dama E2, né? A gente ainda está numa posição muito difícil. E foi jogar um lance cavalo G6, tanto com a ideia de pular em F4, talvez até pular em H4. E é uma posição interessante, porque a gente tem várias peças mirando aqui no rei do nosso adversário, e o nosso adversário não tem muitas peças para defender, lembrem-se sempre disso, né? A gente tem dois cavalos, né? Esse bispo mirando, essa torre podendo passar para a coluna, a dama podendo passar para H4 futuramente, né? Dependendo se esse cavalo saia. E tudo isso a troco de um peão, que as brancas têm a mais, mas que elas não conseguem aproveitar de forma nenhuma, né? As brancas também perderam um peão importante aqui em G2 que protegia o rei dele. E percebam que essas são normalmente as ideias estratégicas. São rupturas de peões, onde a gente consegue expor o rei do nosso adversário. Sacrifício de peça, sempre visando tirar um defensor do rei adversário, né? E também passar peça, né? Desenvolver peça e criar ameaças, a iniciativa, a clássica iniciativa. Foi jogar no lance H3, tentando tirar uma peça da cabeça do rei do nosso adversário, o que é interessante porque a gente, se a gente voltar, por exemplo, o cavalo, permite que o nosso adversário comece talvez a tentar fugir com o rei, ele vai correr aqui com o rei para o outro lado porque é uma posição realmente bem desesperadora. Porém, a gente não quer deixar ele fugir, a gente não quer permitir que ele faça o que ele quer, a gente quer continuar colocando problemas e segue de novo um lance de iniciativa, a gente não quer tirar o nosso cavalo, a gente joga o lance cavalo H4, que cria de novo uma iniciativa, cria de novo uma ameaça. Se você capturar o nosso cavalinho, tá caindo aqui o cavalinho F3, não de cavalo, porque se você tomar de cavalo, bispo para F3, então F3, não tem exatamente um ataque muito promissor, mas sim de torre, porque dessa forma as brancas não podem trocar peças. A gente mantém nosso cavalo no ataque e se você capturar, você está perdendo a dama por causa de um tático, né, de duplo. Então, é sempre bom também manter peças, a gente está retirando um defensor, que é o cavalo, mas mantendo um atacante, que é o cavalo aqui H4. É muito importante, né? Essa questão de atacantes, que são, no caso, as peças que estão atacando o rei do adversário, e defensores, que são as peças que defendem. É interessante a gente não trocar atacantes, esse bispo não está defendendo muito bem, então na outra linha a gente estaria trocando uma peça que serve muito bem para atacar para uma peça que não está defendendo tão bem, né? Esse é o ponto. Enfim, depois do lance cavalo H4, não foi jogado essa linha da tomada, né? Justamente por causa desses pontos que eu já expliquei. Foi jogado o lance dama D3, defendendo aqui a ameaça que tinha sido criada, aqui com o cavalo para F3. E depois do lance dama F6, intensificando. Percebam que a gente não toma de imediato por aquilo que eu expliquei. Depois de bispo por F3, o nosso cavalo está ameaçado, a gente perde a iniciativa um pouco. A gente não quer perder a iniciativa, a gente quer continuar com a iniciativa. Então o lance dama F6 vem de novo com questões táticas. Se você capturar aqui o peão, eu jogo bispo G4, passando mais uma pecinha para o ataque e criando muitos temas aqui em cima do rei do adversário. Você nunca pode capturar em H4, porque está caindo aqui o peãozinho em F2. E essa bateria aqui na coluna também é muito chata. Então, por causa disso,
Não foi seguido tomando esse cavalo, né? Foi seguido um lance tomando aqui em D6. E de novo, a gente não precisa se preocupar com essas coisas, porque o rei do nosso adversário tá tão mal, né? Tão mal, que uma tomada de um peão desse a gente ignora e segue a nossa iniciativa. A gente joga um lance Dama F4, com temas de entrar aqui em H2, com temas de mate, né? Então, por exemplo, se você seguir, sabe, tomando de qualquer jeito, a gente toma em F3, e a nossa dama tá entrando em H2, e enfim, tá totalmente destruída aqui a posição das brancas, né? Você não pode tomar nada aqui porque tá levando mate em F2, enfim, tá muito mal. Então foi seguido aqui o lance tentando ainda se defender, né? Rei F1, tentando fugir com o rei, aquele mesmo plano de tentar tirar o rei aqui das ameaças, trazer ele pra ala da dama e fugir, né, dessa série de problemas. Mas depois do lance cavalo H2, se você tomar em H2 você leva mate, então é como se fosse uma cravada, a gente meio que tá dando um duplo no cavalo, ele não pode sair porque leva mate, né? Rei E1, fugindo, e cavalo para F3, rei D1, fugindo. Se a gente tomar, se as brancas tomarem, a gente simplesmente sai tomando, e de toda forma ele só tá trocando numa posição que a gente tá ganho. Mas não foi seguido assim, né? Foi seguido o rei D1. E CD6. Percebam que depois de tudo que aconteceu aqui, o rei das brancas ainda tá um pouco exposto. Ele conseguiu ainda fugir, mas a gente ganhou uma peça. Percebam que na contagem aqui, a gente tem 2 cavalinhos e um bispo. E 2 torres, a dama, né? E o nosso adversário tem a dama, um bispo, um cavalo e 2 torres. Eles estão com um cavalinho a menos. Significa que o nosso ataque, ele funcionou. Percebam que o nosso ataque não tem o objetivo necessariamente de dar mate no nosso adversário. O objetivo é ganhar algo suficiente para a gente ganhar a partida, uma vantagem. Seja ela material, posicional, ou em muitas vezes, né, mate direto no adversário, porque ele está com o rei muito exposto. Mas nessa posição o nosso ataque funcionou, a gente ganhou uma pecinha, e aqui não adianta muito o que as brancas possam fazer, nessa posição que as brancas abandonaram, porque as pretas têm uma pecinha inteira a mais, né? E vão ganhar esse final com devida facilidade, está caindo o peão de H3, as peças também, essas torres aqui, por mais que estejam em colunas aqui fortes, não conseguem jogar tão bem, porque o rei tá aqui no centro, né? Então, vamos supor que as brancas tentem, sei lá, tentar ativar as torres aqui, abrir essa torre aqui na coluna C, jogando um lance como esse, não funciona, porque tá caindo, por exemplo, peão de A4 e, enfim, uma série de lances podem ser jogados aqui. Nada tá funcionando, eu posso jogar o lance cavalo D4, planta um cavalo numa casa melhor, enfim, não tem como mais as brancas jogarem nessa posição. Eu vou mostrar a última partidinha. Essa partida aqui, ela foi interessante porque a Índia do Rei é realmente uma abertura muito interessante para quem quer atacar. Inclusive, eu posso fazer um vídeo falando sobre aberturas que são um pouco mais táticas, aberturas que envolvem normalmente ataques. Por enquanto esse vídeo está mais focando realmente nas ideias gerais. Em qualquer posição, não precisa ser uma posição específica, em qualquer posição que pode aparecer para você atacar, né? Eu vou finalizar aqui com uma partida interessante porque ela foi jogada entre mim e um amigo meu, que ele tem um canal no YouTube, inclusive, que é o Miaya Chess. A gente jogou essa partida aqui, não foi nada demais, foi sim Valer Rating, né? Foi uma partidinha tranquila. Mas o ponto todo dessa partida que eu queria mostrar é porque nessa partida aqui eu cometi um erro de cálculo, que é o que eu disse que eu ia mostrar, inclusive, eu acabei errando, mas isso também é importante para mostrar o quanto que a superioridade numérica de peças, às vezes, ela é muito importante. Vamos seguir aqui com a partida. Eu comecei com o lance E4, de novo. Quando a gente fala de iniciativa, normalmente a gente pensa na abertura começando com E4, porque E4 é normalmente as posições mais abertas, as posições que costumam tender mais para o ataque. Foi jogado uma Caro-Kann, que o Miaya Chess aqui adora jogar, né? A gente seguiu jogando aqui lances naturais de abertura. Cavalo C3 entra na variante aberta, então depois das trocas é clássica, né? Se não me engano, na variante clássica. E cavalo F6, eu joguei o lance bispo D3. Tem uma linha aqui com dama por D4, que foi jogado, né? E depois de cavalo F3 e dama D8, eu sacrifiquei um peão com ponto de que eu tô ganhando desenvolvimento. Então, por exemplo, o meu cavalo aqui em F3, ele ganha um tempinho em cima da dama, e eu tô passando as peças mais facilmente, né? Eu joguei o lance dama E2, ele tomou aqui em E4, bispo por E4 e bispo G4 cravando o meu cavalo. Percebam que esse lance, de novo, visa o desenvolvimento, então ele tá jogando naturalmente aqui.
no caso, essa abertura é uma abertura um pouco irregular, não é muito boa. Mas, de novo, como eu tô jogando aqui uma coisa tendendo aqui ao desenvolvimento, né? Tentando atacar, eu tô simplesmente priorizando o desenvolvimento. Eu jogo bispo F4. Opa, joguei sem querer aqui. A ideia de bispo F4 é desenvolver mais uma peça, tentar passar mais uma peça pro jogo, como torre D1. E depois do lance C6 que ele jogou, eu joguei o lance H3 tentando expulsar esse bispo que tá um pouquinho chato na posição. Ele toma em F3, bispo F3, bispo E7, roque, roque. E a gente tá numa posição que ela é um pouco difícil de enxergar uma perspectiva de ataque, porque a gente trocou muitas peças. Eu tenho uma coluna aberta aqui que eu vou imediatamente tentar ocupar. Torre de AD1. Dama C8 tirando aqui a dama da ameaça, né? E bispo E4. Percebam que eu tenho algumas peças mirando aqui no rei do nosso adversário, mas não tem... não parece ter nenhuma forma muito direta de eu conseguir explorar isso. E é por isso que essa partida é tão interessante. Porque depois do lance cavalo D7 natural, tentando passar uma pecinha aqui por uma casa mais envolvida, e do lance torre D3, o Miaya Chess aqui, ele acabou jogando um lance que passa uma pecinha um pouco mais longe do rei, né, dele. Então o lance cavalo F6 atacaria meu bispo e não teria uma forma muito direta de eu jogar, porque esse cavalo ele é um bom defensor, né? Agora, o que foi jogado aqui foi o lance cavalo C5, que parece muito natural, porque ele tá dando um duplo aqui no meu bispo e na minha torre, né? E eu não quero trocar peças, já que eu tô tentando expor aqui e atacar o rei do nosso adversário, que é aqui um jogador muito forte, né? Ele tem 2000 de rating, né? Mas aqui nessa posição eu joguei um lance muito interessante, um lance criativo, eu diria, porque é um lance que não parece funcionar, que é o lance bispo por H7. Esse lance é muito interessante, por quê? Porque nessa posição, esse lance não é um ganho imediato, não é nada assim, e também nem sequer parece ser bom, né? Porque parece que eu tô perdendo depois de rei por H7. Não parece que eu tenho nada demais, eu joguei o lance dama H5, rei G8, e aqui, como eu disse, não tem um ganho imediato, eu nem sequer tô melhor na posição, é uma posição que a máquina considera empatada, mas depois do lance torre G3, de novo, não é tão simples de jogar, e aqui o lance foi jogado foi cavalo E4 e que, de novo, me coloca um pouco em questionamento o que você tá fazendo, né? Porque você não consegue ameaçar temas nada incríveis se eu tô ameaçando sua torre, então eu poderia tentar jogar um dama H6, algo assim, mas com esse cavalo atacando minha torre, eu não consigo. E aqui, novamente, eu joguei um lance interessante e muito criativo, que é o lance torre por G7. E, de novo, qual que é o ponto de tudo que eu tô fazendo aqui? Eu tenho uma, duas e possivelmente três peças atacando o rei do meu adversário, e essa dama e essas duas torres estão fora de jogo. Ele não consegue, de forma muito simples, passar essa dama para defender o rei dele, enquanto ele tem, basicamente, esse bispo e esse cavalo ainda conseguindo agir aqui na proteção do rei dele. Então, depois de rei por G7 e o lance bispo H6, dama H6 não é muito bom, porque depois de rei G8 eu não tenho uma forma muito boa de explorar aqui o rei dele. Então, bispo H6, rei G8. E aqui nessa posição eu acabei cometendo um erro estratégico, mas que eu vou entrar na linha correta para mostrar como é interessante esse ponto de que, mesmo tendo 7 pontos de material a menos, eu tô melhor nessa posição. Mas aqui eu, como eu disse, errei, eu joguei o lance dama G4. E esse lance é um erro, ele não parece ser, mas ele é um erro, porque ele permite uma linha que eu acabei furando, que é o lance bispo G5, e depois de bispo por G5, F5, atacando a minha dama, e a minha dama não consegue sair de maneira muito, enfim, confortável, e se eu tentar tirar o bispo com algum cheque descoberto, que foi o que provavelmente o Luan e eu furei na partida, ele pode tomar, né? Então o lance F5 ele seria uma bomba que eu imediatamente perderia a partida, né? Mas não foi o que foi jogado, né? Foi jogado o lance cavalo G5 e depois de bispo por G5, ele jogou um lance F6. E esse lance permite uma linha de mate forçada, né? Mas percebam que realmente não é tão simples de defender, porque o único lance que consegue defender a posição é o lance F5. Qualquer outro lance aqui não manteria nenhuma vantagem para as pretas. Então, é muito interessante. Mas eu digo que é muito interessante porque nessa posição aqui, o lance que ganharia para as brancas estão ganhas, seria o lance torre 1, que é muito lógico, porque eu estou passando mais uma peça para ataque. Então, se ele tentar jogar um lance cavalo F6, por exemplo, eu jogo dama G5 e mate. E se ele tentar, por exemplo, passar o cavalo para, enfim, qualquer outra casa, talvez G5,
eu passo mais uma peça para ataque, eu jogo o lance cavalo não, torre E5. E percebam como, mesmo ele tendo 7 pontos de material a mais, onde eu tenho uma peça e uma torre inteira a menos, não adianta, porque essa dama, essa torre e essa outra torre não entram no jogo. Percebam que em nenhum momento eu vou parar para pensar em tomar material. Eu até poderia esse cavalo, porque eu tô ameaçando com os temas ainda de entrar com a torre. Mas essa torre, por exemplo, eu não ia tomar nunca, porque esse meu bispo, ele tá servindo muito mais de ataque aqui do que essa torre para defender, né? Então, depois do lance torre 1, não teria uma forma muito legal aqui de seguir jogando. O lance aqui que defende melhor, digamos assim, seria o lance cavalo G5. Mas depois de torre E5, eu tô passando muitas peças para ataque e nosso adversário não vai conseguir defender de uma forma muito agradável. Né? A linha da máquina aqui ainda é torre dama D8, né? Que defende, porque depois dessa e dessa, ele tem que sacrificar a dama, e a gente entra nesse finalzinho aqui e ganha. Mas, de toda forma, se você não entrar nessa linha, você vai levar mate, basicamente. Então, se você tentar qualquer outra coisa, talvez F6, você leva mate em 2, como com dama G6, né? E dama G7. Então, percebam que tudo nessa posição fez sentido, justamente porque o nosso adversário ele não tinha defensores no rei, né? Bispo para H7, dama H5, torre G3 e torre para G7. Tudo isso tem um fundamento. O fundamento é o que eu tava pensando aqui na hora. O meu adversário não tem peões mais para defender. As peças que tem são mais fracas do que as minhas, digamos assim. Eu tenho mais material atacando. E eu acabei furando, como eu disse, estrategicamente, o ponto aqui de passar a última peça que faltava pro ataque. Mas é uma sequência muito bonita, eu acho, né? Muito, muito didática, eu diria, porque mesmo numa posição onde, teoricamente, o rei do nosso adversário tá tudo ok e tá tudo bem, ainda assim surgem ataques, explorando justamente esse ponto de que as peças dele estão fora do jogo, as peças dele não jogam mais. Enfim, foi seguido aqui dama G4, cavalo G5 toma, e ele acabou levando aqui mate em alguns lances, mas eu ainda acho uma partida muito interessante e que demonstra realmente que essa falta de posicionamento das peças, eu diria, como as peças elas estão posicionadas no tabuleiro, às vezes importam muito mais, principalmente quando a gente está falando de ataques, do que, né? Muitas vezes o material em si, né? Então, ter uma torre a mais aqui, ou uma peça a mais, acabou não mudando muito. Mesmo na linha que a gente jogou, que a gente acabou furando, né? Mas também na linha correta, né? Que seria a linha mais precisa, que ganha também a partida com torre 1 aqui. Então, enfim, é uma partida legal e que eu achei legal trazer aqui. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um vídeo um pouco longo, muito longo, na verdade. Mas eu achei importante trazer um vídeo um pouco mais longo, porque eu mostrei algumas posições diferentes, várias posições diferentes, para que vocês tenham mais ideias e também tenham uma perspectiva um pouco mais completa, né, de como você pode começar a atacar, o que você precisa, né, para atacar e quais são os princípios que você deve seguir se você achar que uma posição ela tem essa, enfim, ela é promissora para ataques, né? Pensando que não é nem toda posição que vai sempre ter uma ideia de ataque, mas independente da posição que você está jogando, sempre pode surgir temas de ataque e é importante você ter esses princípios para você conseguir jogar bem nesse tipo de posição. Assim como tem posições que você pode precisar jogar bem posicionalmente, não tem como atacar, você tem que jogar posicional. É uma coisa que eu muitas vezes peco, eu não me considero jogando muito bem posicionalmente, mas eu tento, eu faço o meu melhor. E bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, comentem aí quais outros vídeos vocês gostariam que tivesse aqui no canal. E eu agradeço por terem assistido, se assistindo até aqui, né? E valeu!